Fala, meus queridos, minhas queridas, turma boa, tudo bem? Hoje a gente começa mais uma aula em discriminação de preços, em estratégia de precificação. A gente vai tratar hoje de discriminação de preços de terceiro grau, que é a forma de discriminação de preços, de estratégia de preço mais comum que a gente vê por aí. É mais fácil, talvez seja a mais operacional, mais do que mais fácil, a mais operacional das discriminações de preço. Primeiro que a discriminação de preço de primeiro grau, ou seja, aquela que os produtos finais são mais customizados, feitos sob encomenda, são poucos os mercados que atuam dessa forma, não é verdade? Então, praticamente, grandes empresas que produzem para outras grandes empresas que algum tipo de tecnologia específica, algum tipo de equipamento específico sob medida, turbinas, por exemplo, turbinas de hidroelétricas. Com certeza, esse tipo de negócio se encaixa na discriminação de preços de primeiro grau. Alfaiate, hoje em dia falar em alfaiate e costureira é quase coisa totalmente anacrônica, mas existe, né? Existe e é caro, caríssimo. Discriminação de preços de primeiro grau, essa é a estratégia. Então são muito poucos os mercados que atuam com discriminação de preços de primeiro grau. Discriminação de preço de segundo grau, algumas grandes empresas conseguem porque tem uma escala de clientes, o mercado é muito grande que elas atendem e aí conseguem vender por uso, né, por volume de produtos, por quantidade de uso, né, do produto. Heavy users são aqueles que usam com mais frequência. Então, eu tenho também um pessoal que só consome menos, uma vez ou outra, tal. Então, grandes empresas conseguem discriminar bem esses grupos de clientes e, com isso, cobrar preços diferenciados, mas mesmo assim não é uma coisa tão comum. O mais comum, o que está no dia a dia, é o tipo de discriminação que a gente chama aqui de discriminação de primeiro grau, e a imagem aí do slide já está mostrando isso. Cinema, companhia aérea, indústria de bebidas. Então você já tem aí, começando a entender que, na verdade, a gente está falando de segmentação de mercado, né? Como as empresas segmentam o mercado e como elas entram em alguns mercados por meio de diferenciação de preços para o mesmo produto com o mesmo custo marginal. Vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho mais o que é que está por trás desse processo de discriminação de preço de terceiro grau. Bom, voltando, a gente vai fazer aqui uma rápida revisão. Discriminação de preço de terceiro grau, que é o que a gente está vendo agora. Dividir o mercado em grupos, em segmentos, né, bem específicos, né? Nem sempre vale a pena a empresa vender para todos os segmentos. Vai ter segmento que a empresa não vai vender, né? Ou vai procurar atendê-lo de outra forma, mas não diretamente, né? E às vezes você tem custos que vai ter que ser repensados para serem unificados e aí trabalhar com um custo marginal único, porque a ideia aqui é o mesmo produto ser vendido para vários segmentos de mercado com preços diferentes. Então, é por isso que a gente chama de diferenciação de preços, né? Bom, discriminação de preço. O mercado é dividido em dois grupos, né? Terceiro grau, em dois ou três grupos. Isso aqui é mais como exemplo. Cada grupo tem sua própria função e demanda. Isso é importante, né? Independente de dois, três. O exemplo aqui a gente vai tratar de dois grupos, mas pode ser vários grupos, entendendo que cada grupo tem a sua sensibilidade a preço. Por isso que é preciso diferenciar preço. Dependendo da sensibilidade, eu posso cobrar mais por uma condição especial, ou eu posso cobrar menos por outra condição. Veja só, livros técnicos, né? De negócios, por exemplo. O livro para universitário tem um tipo de sensibilidade. Às vezes eles não querem, vão para e-book, tiram cópias, fazem. Então, eu tenho uma sensibilidade a preço para livro para essa turma. Por outro lado, livros para executivo, formação de executivo, já é um nível
mais elevado, já tem uma renda melhor, e aí eles compram o material mesmo, o livro impresso, ou mesmo um e-book de qualidade editorial melhor, e com preço mais caro e tal. Então, o mesmo produto, da mesma editora, da mesma empresa, eu tenho dois públicos distintos, só para ilustrar, só para a gente ver como é a ideia. Outro mercado bastante interessante de se estudar do ponto de vista da discriminação de preços é o mercado de cerveja. Basicamente, eu tenho plantas que produzem boa parte das cervejas, a mesma planta industrial, o mesmo pessoal, basicamente o mesmo insumo, a água, que é a grande insumo, né? Eles mexem um pouco só na cevada, no malte, no lúpulo, quer dizer, alguns ingredientes são ajustados de forma infinitesimal quase para o volume que é vendido, e com isso eles conseguem atingir vários mercados com várias marcas, né? Então elas diferenciam não só de preço como de marca também. Então isso reforça a segmentação do cliente. O mercado de bebidas é bem por aí, por isso que ele precisa de uma escala grande, porque as plantas industriais produzem geralmente mais de um sabor, vamos dizer assim, de cerveja ou de refrigerante, com pequenos ajustes no maquinário, né? Então, é o tipo mais comum de discriminação de preço, essa discriminação de terceiro grau, e tem alguns exemplos que a gente já trouxe: tarifas aéreas, bebidas alcoólicas, desconto para estudantes e idosos, e por aí vai. Quer dizer, é o que a gente se depara no dia a dia. A discriminação é viável, a discriminação de preço terceiro grau é viável quando o vendedor é capaz de segmentar seu mercado em grupos. Se eu conheço e consigo entender minimamente o comportamento do meu consumidor, eu consigo agrupá-los, né? E com isso identificar qual a elasticidade, ou seja, qual a disposição em gasto, qual a elasticidade da demanda de cada grupo desse. Esse é o elemento chave, o atributo principal da demanda. A elasticidade é preço, né? Então, qual é a elasticidade de preço daquele grupo em particular? E a partir de entender a elasticidade de preço daquele grupo em particular, eu consigo fazer os mais diversos ajustes, os mais diversos segmentos de mercado para atingir com o meu produto com preços diferentes para cada segmento desse. Aqui é um exemplo, né? Então, qual é o objetivo da discriminação? A empresa tem que ter a mesma receita marginal para os dois produtos. Imagine a empresa dividir o seu mercado em dois grupos. Ele vai ter que ter a mesma receita para os dois, porque senão não vale a pena. Porque eu quero maximizar. Se um for maior que o outro, eu vou atrás daquele que é maior. Não tem dúvida, esquece o outro. Então, mas se eu consigo segmentar, eu tenho que ter na cabeça que eu preciso ter as mesmas receitas para os diversos mercados, receitas marginais. O mesmo custo de produção, porque eu estou falando de discriminação de preço, a gente está pensando em um mesmo produto sendo diferente no preço para diferentes mercados. Então, o custo marginal, né, que está aqui, antes de segmentar para os diversos mercados, ele é um só. Então, eu tenho que ter a mesma receita e os mesmos custos, né? Basicamente, os mesmos custos. E aí, quando eu torno tudo igual, eu maximizo um custo marginal único com as mesmas receitas marginais. Então, eu estou começando a criar entrar na regra de maximização comum que a gente vem adotando em todas as estruturas de mercado, né? Que é receita marginal igual a custo marginal. Com a diferença de que eu tenho não só um produto, mas dois segmentos de mercado. Ou seja, não só um preço, mas dois preços distintos para o mesmo produto. Então, tem dois segmentos de mercado. Então, quaisquer que sejam os dois preços para os dois grupos de consumidores, eles devem ser tais
que as receitas marginais para os diferentes grupos sejam iguais. Então, os preços, eles não é qualquer preço, mas de tal forma que eu tenho receita marginal igual para poder cobrir meus custos marginais, né? Os custos marginais da empresa. Então, imagina, eu tenho dois preços distintos, hein? P1 e P2. O preço P1 para o primeiro grupo e o preço P2 para o segundo grupo, né? Um custo de produção total, né? De forma que as duas quantidades somadas vai dar o meu custo total, né? O custo em função da quantidade, de modo que essa quantidade total seja a soma das duas quantidades somadas dos dois mercados que eu estou atendendo, né? E o lucro, eu tenho duas receitas, né? P1, Q1, a receita de um produto, porque eu tenho um preço. P2, Q2, a receita do outro produto, porque eu tenho um preço. E também o Q1 e Q2 significa duas quantidades distintas. É possível. Normalmente é assim que funciona, né? E o custo total lá, menos o custo total. Então o lucro é o quê? Continua sendo receita total menos o custo total. Só que agora a receita total está dividida em duas. A receita total do produto 1 e a receita total do produto 2. Bom, mas aí eu quero ter a variação, ver a receita marginal dessa brincadeira. Como é que é a receita marginal? Bom, eu tenho lucro, aquela equação de lucro lá, e se eu ver o lucro marginal, a variação do lucro, se eu aumento a quantidade, que é esse deltazinho aí, né? O lucro marginal é o quê? É o lucro da receita total sobre a variação da quantidade, em função da variação da quantidade, e o custo total, a variação do custo total em função da variação da quantidade. Se eu pegar isso igualar a zero, eu vou ter, de um lado, a receita marginal menos o custo marginal, né? Então, eu tenho que o lucro marginal é a receita marginal menos o custo marginal, certo? Então, tem que saber como é que é esse lucro marginal aí, se ele está sendo positivo, né? Então, o segundo grupo, então partindo assim, o segundo grupo eu tenho dois grupos de consumidores. O segundo grupo de consumidor, eu vou ter uma receita marginal dele, essa 2, que vai ser igual ao meu custo marginal. E eu tenho que igualar a receita marginal do grupo 1 com o grupo 2 de consumidores, que vai também ser igual ao meu custo marginal para poder maximizar, como a gente tinha visto lá no começo, né? Antes, os 2 slides antes disso aí. Então, eu tenho que tomar a decisão baseada na elasticidade desses dois grupos em relação ao preço, né? Então, eu tenho que ver quais preços relativos de um frente ao outro. E, com isso, definir qual é o preço maior e menor que eu vou cobrar. Entendeu? Então, essa equação aí é que eu levo em conta, a gente inclui as elasticidades, preço e a demanda de cada grupo para identificar qual é o grupo mais sensível que o outro. Qual é o grupo de consumidor que está disposto a pagar algo mais e mais próximo do preço reserva dele que outro. Eu vou dar uns exemplos no final, só para a gente realmente ir para o abstrato agora e forçar a análise. Assim, a discriminação, a segmentação de mercado, vamos falar desse jeito, a segmentação de mercado, que é discriminação de preço, terceiro grau, eu estou levando em conta as elasticidades, a sensibilidade de preço de cada segmento de mercado e tentando atendê-los em função da sua elasticidade. Então, eu não mexo muito no meu produto. Eu discrimino o preço, diminuindo, arrumando a quantidade, o sabonete que é um pouquinho menor, e se você pagar, ou então tem 20% a mais numa promoção, numa época que as pessoas tomam mais banho, e para poder consumir mais. Um pacote de leve 2, pague leve 2, pague 1, leve 4, pague 2, para quem tem mais gente em casa, e aí o cara paga
algo a mais sobre isso, e enquanto uma barrinha só de sabonete, por exemplo, ele é 50 centavos. Não existe sabonete mais nesse preço, mas imagine que existisse 50 centavos. Aí se eu comprasse 4, eu pagaria R$ 2. Aí ele diz assim, olha, você paga R$ 1,80. Só que o custo de produção, o custo marginal de um é o mesmo dos outros. E aí eu tenho o mesmo produto, só que eu faço um pacote e cobro mais. Você divide e tal, é mais vantagem, porque se eu aumento a escala de produção, reduz os meus custos. Então, se eu vendo mais pacote de 4, no fundo fica mais barato a produção do que se eu vender de 1 por 1. Porque eu aumento minha escala de produção, reduz os meus custos. Então, isso tudo é estratégia de precificação. E aqui, essa equação que vocês estão vendo aqui, né? Essa última equação do rearrumando aqui, eu vou ter exatamente isso. Os preços em função das elasticidades, suas respectivas elasticidades. Então, preço 1 em função da elasticidade do preço 2, do mercado 2, da sensibilidade de um para o outro. Como é que isso funciona? Assim, ó. Cobra-se o preço mais elevado, o grupo que tem menor elasticidade. Ou seja, que é menos sensível. Quanto maior a elasticidade, mais sensível a preço. Quanto menor a elasticidade, menos sensível a preço. Então, cobra-se mais de quem é menos sensível a preço. Vamos lá. Ainda na história do sabonete. Às vezes a gente vai para alguns mercadinhos de bairros mais populares, ou atacarejo, né? Você não vê algumas marcas da mesma fábrica, só que ela muda a marca, né? Aí você só vê marcas desconhecidas às vezes, né? E aí você vai numa farmácia do bairro, do mesmo bairro às vezes, ou de uma farmácia, um bairro com renda um pouquinho mais elevada, você não vê aqueles sabonetes que estão no atacarejo ou no mercadinho de bairro. Você vê outros sabonetes mais caros, né? Contudo, da mesma fábrica. Às vezes sai da mesma unidade, da mesma planta, porque é a mesma máquina, a mesma mão de obra, né? O mesmo preparo, a mesma quantidade de insumo. O que muda é uma gota, 2 gotas a mais de essência, tal, e aí você pensa que é da outra marca bonita, design e tal, aí pensa que é uma coisa diferente. Então, no fundo, é o mesmo produto, com preços distintos para mercados distintos, né? Então, o mercado que tem menor sensibilidade a preço, geralmente são mercados que têm renda mais alta ou uma urgência no consumo maior, como, por exemplo, o turista que vai comprar a passagem, ele programa, se bem que com essa pandemia, programar passagens aéreas corre risco, ou qualquer viagem de turismo corre o risco de pegar aí um aumento de fechamento e ter problema futuro, né? Mas geralmente o turista planeja, então ele procura as passagens mais baratas, né? Enquanto o executivo que é mais urgente viajar, a reunião marcada para amanhã, aí o cara tem que comprar passagem hoje, em outro lugar, ou fora do país, ele vai pagar muito mais caro do que se ele comprasse com 1 mês ou 2 de antecedência. Então, ou a urgência, ou a renda maior, então algumas questões que implicam diretamente na elasticidade ou na sensibilidade ao preço. E é isso que as firmas exploram e que a gente tem que entender para montar, se a gente trabalha, se a gente é gestor de empresas, montar a estratégia de precificação. Clientes, grupos de clientes diferentes, de consumidores distintos, grupos de consumidores distintos, é possível cobrar preços diferentes para o mesmo produto. O que vale é a imaginação, é a propaganda, é a publicidade, o jogo do design, da abordagem, que na conta do custo às vezes fica muito pouco para ter uma renda, uma receita marginal bem maior do que se vender com preço único para todo tipo de cliente. Então, continuando aqui, cobra-se o preço mais elevado do grupo com menor elasticidade da demanda. Isso significa
que, nesse exemplo, eu tenho um grupo com elasticidade -2 e o grupo com elasticidade -4. O grupo com elasticidade maior é o grupo 2. Então, quando a gente substitui naquela equação anterior, a gente vai ter que o preço 1, né, ele vai ser 1,5 vezes maior que o preço do grupo 2. Né? Então, elasticidade 1 ele vai estar aqui, elasticidade 2 vai estar aqui. Então, o preço do grupo 1, com elasticidade menor, né, vai cobrar mais 1,5 vezes que o da elasticidade maior. Né? Então, mais sensível a preço, menos sensível a preço. Menos sensível a preço significa elasticidade menor. Está disposto a pagar mais, a chegar mais próximo do preço de reserva, né? Como a gente ficou vendo na última aula. Né? Então, imagina 2 grupos de consumidores. A gente vai fazer agora graficamente. O grupo 1, onde eu tenho a receita, a demanda, que é essa linha vermelha, né? Essa linha vermelha é a demanda do grupo 1, receita média, e a receita marginal do grupo 1, né? Mais inclinado, né? Mais inclinado, menor a elasticidade. Mais deitado, menos inclinado, maior a elasticidade. Portanto, esse aí provavelmente tem menor elasticidade. Vamos ver o grupo 2? O grupo 2 é mais inclinado, a elasticidade é maior, certo? Então, grupo 2, mesma coisa, tem a receita marginal, a receita média, a demanda na linha vermelha, a receita marginal na linha azul. Né? E aí eu tenho uma receita, a soma das receitas marginais, eu tenho uma receita marginal total, que é essa linha tracejada, e um custo marginal único, vê só. A receita marginal total é a soma das receitas marginais. Mas o custo de produção do produto, o produto é um só para 2 mercados distintos. Então eu tenho um só custo marginal. Certo? Então, eu tenho um preço cobrado para o mercado 1, né? Receita marginal 1, mercado 1, demanda 1, né? O custo marginal é 1, então eu tenho um preço. O segundo preço para o mercado 2, certo? E a soma, eu tenho da receita marginal com o custo marginal, eu tenho que a soma de 1 e de 2 é igual à quantidade vendida total, que é essa receita total aqui. Então, o custo marginal depende da quantidade total vendida. O custo marginal, ele vai sempre ser dependente do que eu vender. Então, como que eu vendo depende dos preços, eu tenho que igualar as receitas marginais, estão aqui, para poder definir se eu estou maximizando ou não. A maximização vem aqui. Né? Aqui maximiza, aqui eu estou olhando para um mercado e aqui eu estou olhando para outro mercado. A maximização da firma vem aqui. Quando eu igualo as 2 receitas marginais, somo, né? As 2 receitas marginais. Então, o que aconteceria se dos 2 mercados, um deles fosse muito pequeno? Né? Se um deles fosse muito pequeno, que não chamasse a atenção ou não despertasse interesse, que é melhor, do fornecedor. Ele existe, ele foi identificado no processo de desenho da estratégia da empresa, mas ele é pequeno demais, né? Então, geralmente, esses mercados existem, principalmente em regiões onde as desigualdades de renda são grandes e que existe até um mercado potencial, mas de uma forma mais trabalhada, ninguém quer ir. Um exemplo, em Maceió, a gente não tinha até recentemente
lojas exclusivas de uma marca, né? Uma marca mais cara. E até hoje, uma ou outra que consegue sobreviver. Simplesmente porque não existe o mercado, mas são poucas pessoas e normalmente as pessoas vão para cidades maiores em que essas lojas com marcas melhores, mais caras, têm maior variedade. E como aqui o mercado era muito pequeno, essas marcas mais caras, elas não sobrevivem em lojas exclusivas da marca. Elas precisam estar em lojas multimarcas. E aí, quando você está dividindo espaço com outras marcas, obviamente você tem a questão da substituibilidade, né? E a variedade geralmente não é tão grande como se a loja, como se fosse numa loja exclusiva da marca. Então, quando o mercado é muito pequeno, você não tem venda naquele mercado dentro da característica de segmentação do mesmo produto. Uma loja multimarca do vestuário, por exemplo, eu tenho vários produtos para vários segmentos de mercado. Então, eu tenho tanto diferenciação de produto forte como diferenciação de preço. No caso de marcas exclusivas, né, de vestuário, por exemplo, ela realmente consegue fazer uma diferenciação de produto, mas não consegue discriminar preço. No máximo é um outlet, uma loja de saldo de estoque, né? Aí chama de outlet e tal, para não dar um nome de saldão, né? E aí tenta vender com um preço um pouco mais baixo, mas são poucas peças, e mesmo assim, às vezes não vai à frente. Então, em mercados muito pequenos, não há venda por conta dessa questão aqui, que a gente está vendo agora, né? Veja, um mercado, segundo mercado, e quando esse mercado é pequeno demais, a empresa, o preço é muito diferente e o consumidor desse mercado não está disposto a pagar um preço que maximize, está lembrado da receita marginal? A pagar um preço, mesmo se eu somar as duas receitas marginais, vai dar maior que essa aqui, aí que o preço vai mais para cima. Então, o vendedor, né, a empresa que está segmentando, que está discriminando o preço, não vai se sentir interessada em atender aos dois mercados. Ela vai atender apenas a um mercado, ao mercado mais rentável, e normalmente no vestuário, por exemplo, loja multimarca, pega aqueles produtos um pouco mais baratos, mas vende em grande quantidade, termina sendo mais rentável porque o mercado é maior, né? Um mercado muito pequeno, ele não entra no gradiente, né, do radar da empresa. O que mais? Bom, o que a gente pode fazer é dizer que, em breve, na próxima aula, a gente vai trabalhar com discriminação de preço no tempo, os lançamentos. Por que lançamentos são tão caros e depois eles caem de preço? É isso, discriminação de preço no tempo. E depois vai para outlet, né? Quando é saldo de estoque. E se vale a pena gastar em propaganda para discriminar preço. Então, esses vão ser os temas da próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.